Se não te contaram ainda, eu tô te contando agora. Grandes coisas estão por vir na sua vida. Não são as pedras grandes que nos derrubam, são as menores. Fala galera, bom dia. Tudo bem do lado aí? Eu espero que sim. Espero que vocês estejam ótimos. Eu estou bem. Agora são acho que 10 para 6 da manhã. Já levantei e vim fazer uma caminhada aqui na Rifana. Estou aqui na aldeinha onde eu moro atualmente. Ultimamente estou recebendo muitas perguntas sobre quanto é preciso para você vir morar aqui em Portugal. Pessoal, desculpa a cara de sono e acabei de acordar, a voz tá meio rouca também. E eu recebo muito essa pergunta. Quanto que eu preciso para iniciar a minha vida em Portugal? Obviamente que cada um tem um parâmetro. Obviamente que sempre um valor a mais é melhor, quanto mais melhor, né? Se você tiver muito dinheiro, você vem e vai ser muito tranquilo. Mas assim, o que nós, depois de 2 anos e 6 meses, nós costumamos falar para as pessoas como um parâmetro. Que quando você vir para cá, você tem que pensar o seguinte: depende de onde você vem, você tem que pensar qual que é a média de valor de arrendamento desse local, quanto você vai gastar de supermercado, quanto serão as contas de água e de luz e os demais gastos aí você controla. Depende, se é uma pessoa que sai muito, vai muito a restaurante, essas coisas, obviamente você vai gastar mais. Mas vamos lá, eu vou falar aqui pela Guarda, tá? Porque é onde eu moro, então eu tenho muito mais noção dos valores de arrendamento. Aqui você vai gastar de arrendamento em média 400 a 600 euros por mês. Tem gente que vem de Porto, vem de Lisboa e chega aqui e fala: nossa, arrendamento 600 euros, tá barato. Cara, não tá. 600 euros é muito dinheiro mesmo. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje nós pagamos 400, eu e minha esposa. Mas quando nós chegamos aqui, nós pagávamos 550. Não, na época não ficou tão pesado pra gente, porque tô caminhando, então eu fico ofegante. Na época não ficou tão pesado pra gente, porque nós dividíamos o arrendamento com os amigos nossos. E nós viemos do Brasil já nesse intuito, né? Falou, pô, vamos, a gente vai junto, a gente divide arrendamento, não fica tão pesado para cada um e pô, a gente inicia nossa vida. Depois de um período cada um, né, consegue a sua casinha e segue a sua vida. E foi isso que aconteceu e foi muito bom. Porque no início nos poupou dinheiro, né? Ainda mais porque nós trazemos em reais. E aí quando você tá gastando em reais, cara, é doído. Você já parou pra pensar que 600 euros é mais de 3.500 reais num aluguel? É muita coisa, né? Então você pensa assim, eu tenho que separar pelo menos 600 euros do arrendamento. E assim, não é 600 euros por um mês. Porque quando você chegar, você vai ter que pagar pelo menos aí uns 2 calção e uma renda a mais. Então, por exemplo, você vai ter que pagar um mês, 600 do mês, 600 de um aluguel adiantado e mais 1.200 de calção. Esses 1.200, quando você sair da casa, se você entregar a casa tudo ok, você recebe novamente esse valor. Mas só aí a gente já falou do que? 1.200, 1.800, 2.400 euros mais ou menos. Isso para você entrar na casa. Só que você tem que pensar assim: pô, eu tenho que garantir pelo menos uns de 4 a 6 meses o meu arrendamento, enquanto eu procuro trabalho, né, e tudo mais. Até porque agora você só consegue vir para Portugal se você vier com o visto de procura de trabalho.
E aí chegando aqui, você tem, se eu não me engano, 6 meses para procurar trabalho, ou é 4 meses, depois você prorroga para mais 2, algo do tipo assim. Então você tem que ter garantido que você vai conseguir ficar nesses meses tranquilo. Porque imagina, se chegar aqui com, que nem no meu caso, eu cheguei, eu, minha esposa e meu filho. E aí imagina, eu deixar o meu filho passar necessidade. Uma coisa é você vir, só você e sua esposa, e aí vocês aluga às vezes um quarto, e aí se viram no começo, e depois a vida começa a andar conforme vocês começarem a ganhar em euro. Então assim, arrendamento, no mínimo venha com arrendamento capaz de você aguentar aí pelo menos uns 4 a 6 meses pago, sem você estar ganhando em euro ainda, porque isso vai te dar uma estabilidade aqui em Portugal. O segundo gasto é as contas de água, luz e telefone. Água, luz e telefone, você vai gastar mais ou menos em média uns 150 euros por mês. Tá? Tem gente que vai gastar bem menos, tem gente que vai gastar bem mais. Aqui onde nós moramos, nós gastamos mais ou menos isso. Mas dependendo do local que você for morar, talvez gaste um pouquinho assim, um pouquinho abaixo. Então, para você ver, você vai gastar 600 de arrendamento, 600 assim, eu tô falando no T3. Às vezes você vai pagar menos num T2, num T1. Mas 600 do arrendamento, mais 150 das contas de casa, você já tá falando de 650. E lembrando que o salário mínimo aqui de Portugal tá, acho que em 870 por mês. Então vamos lá, compra. Quanto você vai gastar no supermercado? Assim, para você comer bem, você não passar necessidade. Quer dizer, você não vai passar necessidade, né? Jamais. Mas assim, para você comer bem, pra você chegar no supermercado e falar assim, eu compro de tudo, compro coisas que eu gosto de comer, coisas que no Brasil eu não conseguiria comer, aqui eu consigo. Você vai gastar uns 400 euros, tá? Família, né? Um casal talvez gaste menos, gaste de 200, 250. Mas uma família de 3 pessoas ou 4 vai gastar em média 350, 400 euros por mês. Mas você vai comprar de tudo. Então você coloca aí 600 do arrendamento, 150 das contas de casa. Passando num túnel aqui, tá dando bastante eco. Aí você coloca mais 400 de supermercado. Então só aqui a gente já falou de 600, mais 400, 1.000, mais 150 das contas, 1.150. E o salário mínimo é 870. Ou seja, um só trabalhando não chega. Você não paga nem as contas, nem o básico. Agora já os dois trabalhando. Você paga com o valor de um, que em média, se fizer uma horinha extra ali, alguma coisa, vai tirar uns 1.000. Então o outro inteirou esses 100, 150 que faltou. E aí sobrou aí por mês ainda mais ou menos uns 600, 700 euros. Dá para sobrar os dois trabalhando por mês. E aí que tá. Esses 600 que sobra por mês, digamos que tu tem mais algum gasto, né? Vou dar um exemplo, um carro. E um carro também. Um carro, eu não citei no começo, mas um carro é essencial para quem está chegando. Então nesse seu planejamento, nesse seu orçamento, o ideal é que você chegue aqui e tem o valor, pelo menos minimamente, de comprar um carro. Porque aqui, cara, você vai precisar de carro para tudo. Aqui é diferente do Brasil, que praticamente qualquer lugar que você tá, cidadezinha, interior, tem de meio que de tudo. Mas aqui não, aqui às vezes você vai morar numa aldeia, a uns 15, 20 minutos do centro da cidade. Então você vai precisar de carro para levar a criança na escola, para ir trabalhar, para passear também, porque tem muito lugar aqui que dá para você passear e são grátis, são gratuitos, só que você precisa ter um carro, então você tem que ter um carro. E aí você joga aí, inicialmente o carro é muito gosto, mas assim, uns 2.000 euros você já compra um carro assim, mais ou menos, vai dar para, né, como diz os portugueses, desenrascar, só que não é um carro bacana, óbvio. Agora assim, uns 5, uns 6, aí você já compra um carro bacana. Mas digamos que você querendo, quando você chegar, você não vai conseguir financiar um carro porque você não tem documentação. Mas digamos que passou um tempo, você pegou sua documentação e aí você comprar um carro, você vai financiar.
Então lembra dos gastos? Então os gastos total estavam em 1.150, certo? E aí, digamos, 1.150 foi o salário de um inteiro, o outro inteiro. Então, chutando que sobrou, vai, uns 600 euros para você. Com esses 600 euros, você vai financiar um carro assim, mais ou menos, você vai pagar uma prestação de uns 200 euros por mês. Sobrou 400. Desses 400, para você comer, para você passear, para você fazer algumas coisas, obviamente, gente, que depende do estilo de vida de cada um. Mas assim, com esses 400, minimamente, você consegue aproveitar muito. Você consegue passear, você consegue, aqui, né, a gente está entrando no verão, aqui tem muito praia fluvial, que eles chamam assim, mas pra gente é os nossos rios e córgo. Você consegue ir em muitos lugares assim, é de graça, você vai precisar por só gasolina, combustível, e aí você faz igual a gente fazia no Brasil, passa no mercado, compra uns pães, um refrigerante, joga uns negócios ali no gelo e se embora, e vamos passear. Então você consegue passear legal. Então você pensa assim, pô, eu não vou conseguir juntar dinheiro em Portugal. Não, não vai, não vai. Isso é uma realidade. Se não te contaram ainda, eu tô te contando agora. Aqui não é um país para você fazer dinheiro. Se você vir para cá pensando assim, eu vou para Portugal, vou juntar um dinheiro, pô, é vezes 6, eu vou ganhar em euro e depois eu volto pro Brasil cheio da grana. Cara, desculpa, mas aqui não é o lugar para isso. Você vai viver bem, você vai comer bem, você vai passear, você vai ter condições de dar um estudo legal pro teu filho. Você vai ter um fator que para mim é o que mais pesa, que é o fator segurança. Agora, ó, acho que são 6:03 agora. Eu tô andando aqui na rua, eu tô, né, com a câmerazinha aqui, gravando vocês e sem preocupação nenhuma, cara, sem medo nenhum de alguém vir aqui fazer alguma coisa comigo, me ameaçar. E isso pra mim conta muito. A gente sente sim muita saudade da família, muita saudade das pessoas queridas que a gente tinha aí no Brasil. A gente tinha não, que a gente tem no Brasil. E, às vezes a saudade aperta, o coração aperta. Mas todos estão vivendo as suas vidas e nós escolhemos também viver a nossa e escrever a nossa história dessa maneira, vindo para outro país, conhecendo uma cultura nova, tendo contato com né, pessoas de outras nacionalidades. E Portugal é só e para nós está sendo fantástico, fantástico. Quem acompanha a gente desde o começo aí sabe que a gente chegou aqui, a gente estava iniciando nossa vida, estava tudo muito bem. De repente um problema de saúde grave comigo me tirou de cena. E aí a Angélica teve que trabalhar ali sozinha e segurar as pontas. E foi muito difícil. E a gente só conseguiu isso porque nós viemos com uma reserva. Nós viemos preparados. E se nós não tivéssemos vindo com esse valor, imagina como teria sido difícil. Um só trabalhando, porque só a Angélica trabalhando não chegava para pagar as contas. Então nós tivemos que ir usando a nossa emergência, nossa reservinha ali de emergência, e no final foi tudo. E ainda acabamos ficando no vermelho durante um bom tempo, porque eu não conseguia trabalho e só ela trabalhando. E aí agora, graças a Deus, eu estou trabalhando novamente e as coisas estão voltando a andar. É isso aí, galera. Eu espero ter esclarecido um pouco para vocês aí. Como eu falei, algumas pessoas vêm me perguntando para ter a noção, ter mais ou menos a média de quanto elas vão gastar com esse sonho, com esse projeto. Então você coloca aí mais ou menos no seu planejamento que você tem que vir pelo menos com 4 a 6 meses de arrendamento garantido, com valor minimamente de um carrinho e com um pouco a mais, porque ninguém sabe, né? Vai que aconteça alguma coisa
nós temos que estar preparados. É isso aí, eu espero que tenha ajudado, que tenha te dado uma noção. E não desista, como no vídeo passado eu falei, não desista. Se você tem um sonho, se você tem objetivos, corra atrás. A vida ela vai sempre querer nos parar, ela vai sempre jogar obstáculos. Mas deixa eu te contar um segredo. Não são as pedras grandes que nos derrubam, são as menores, são as pequenininhas. Então tome cuidado com as pequenininhas. As grandes você tá vendo, as pequenininhas às vezes você pisa, rola e cai e nem percebeu. E eu sempre esqueço de falar isso no começo do vídeo, mas pô, se inscreve aí no canal, isso vai nos ajudar muito e logo em breve vem muita novidade aí no canal. Pretendemos gravar muito mais intensamente, gravar com mais empenho, então tem muita novidade vindo por aí. É isso aí, galera, valeu por ter assistido o vídeo, Deus abençoe a tua vida, a tua família e great times are coming. Isso é uma frase que um supervisor dizia muito pra mim e isso sempre me motivava, que significa grandes coisas estão por vir. E eu digo pra você, grandes coisas estão por vir na sua vida. Deus abençoe, é nóis!